Sésamo Invisível. No dia 17 de julho de 2016, Natasha Ednan Laperouse, de 15 anos, chegou ao aeroporto de Heathrow com o pai e uma amiga para umas férias de sonho em Nice, França. Antes de embarcar, ela parou num pret-à-manger no Terminal 5 e comprou uma baguete de alcachofra, azeitona e tapenade. A Natasha tinha alergias alimentares graves desde criança, especialmente a sementes de sésamo. Ela verificou o rótulo cuidadosamente, como sempre lhe tinham ensinado a fazer. Não havia qualquer menção a alergénios. Quando o voo BA342 da British Airways descolou, a Natasha deu uma dentada na Sands. Sem que ela soubesse, sementes de sésamo tinham sido incorporadas diretamente na massa do pão. Eram invisíveis, não estavam listadas e eram letais. Em poucos minutos, apareceram manchas vermelhas no pescoço e no abdômen. A Natasha tomou 2 comprimidos de Protein para a alergia, na esperança de travar a reação. Não foi suficiente. Os sintomas agravaram-se rapidamente. O pai dela, Nadim, administrou-lhe a EpiPen, injetando adrenalina na coxa. A pequena cabine do avião transformou-se numa cena médica desesperada. A garganta da Natasha estava a fechar-se. Cada inspiração era mais difícil do que a anterior. A 35 mil pés de altitude, não havia forma de aterrar rapidamente. Não havia nenhum hospital ao alcance. Foi utilizada uma segunda EpiPen. Teve pouco efeito. Os níveis de oxigênio da Natasha caíram à medida que as vias respiratórias se fechavam. A tripulação de cabine solicitou médicos. Um médico respondeu ao apelo, mas com poucos materiais. A Natasha perdeu a consciência enquanto o corpo era privado de oxigênio. O piloto emitiu um alerta de emergência a pedir prioridade para aterrar em Nice. Durante 40 minutos, o pai da Natasha fez reanimação cardiopulmonar no corredor do avião, enquanto os outros passageiros assistiam horrorizados. Quando o avião finalmente aterrou, os paramédicos franceses entraram a correr a bordo. Continuaram as tentativas de reanimação, mas o cérebro da Natasha já estava demasiado tempo sem oxigênio. No hospital de Nice, os médicos declararam a morte de Natasha Ednan Laperouse. A causa: choque anafilático devido a sésamo não declarado. A sua morte gerou indignação em todo o Reino Unido, revelando que as regulamentações alimentares permitiam que alergénios não fossem listados se os ingredientes fossem adicionados durante o processo de produção. Em 2021, foi promulgada a Lei da Natasha, que exige a rotulagem completa dos ingredientes em todos os alimentos pré-embalados no Reino Unido. Assassinato por causa de café. No dia 6 de janeiro de 2016, uma mulher indonésia de 27 anos, Wayan Mirna Salihin, encontrou-se com as amigas no Olivia Café, no centro comercial Grande Indonésia, em Jakarta. Mirna, recém-casada e que tinha regressado recentemente da lua de mel, estava ansiosa por reencontrar as amigas da universidade, Jessica Kumala Wangso e Annie. Jessica chegou primeiro e pediu um café gelado vietnamita para a Mirna antes das outras chegarem ao café. Quando a Mirna chegou, o café já a esperava. As câmaras de segurança captaram o momento em que ela deu o primeiro gole. Imediatamente, a Mirna comentou sobre o sabor amargo. Em segundos, o corpo dela ficou rígido. Ela começou a ter convulsões violentas, com a espuma a sair-lhe da boca. Os olhos reviraram-se enquanto ela se deixava cair na cadeira. Os funcionários correram para ajudar quando a Mirna caiu ao chão, o corpo agora tomado por convulsões. As pessoas à volta tentaram ajudar enquanto Rani gritava para alguém chamar uma ambulância. As testemunhas recordaram mais tarde que a Jessica se manteve estranhamente calma enquanto o caos se instalava à sua volta. O cianeto atua com uma eficiência brutal no corpo humano. Impede as células de usarem oxigênio, sufocando essencialmente todos os órgãos ao mesmo tempo. O cérebro, que precisa de oxigênio constante, é o primeiro a desligar-se. A morte pode ocorrer em poucos minutos. Os paramédicos chegaram e encontraram a Mirna inconsciente, com o pulso fraco e irregular. Levaram-na rapidamente para o hospital Avdiu Aliu, onde os médicos lutaram para a salvar, mas o veneno já tinha causado danos irreversíveis. Às 16h45, menos de uma hora depois do primeiro gole, Wayan Mirna Salihin foi declarada morta. A análise policial encontrou 298 mg de cianeto no café, quantidade suficiente para matar vários adultos. Os investigadores descobriram que a Jessica guardava rancor contra a Mirna por esta ter criticado a sua relação anterior. As imagens das câmaras de vigilância mostraram a Jessica a colocar 3 sacos de compras para bloquear a visão da câmara de segurança do café para a mesa onde o café da Mirna estava à espera. Em outubro de 2016, após um julgamento televisionado que cativou a Indonésia, Jessica Kumala Wangso foi condenada por homicídio premeditado e sentenciada a 20 anos de prisão. Jantar de aniversário que terminou em silêncio. No dia 13 de setembro de 2021, Chris Russ celebrou o seu 57º aniversário num restaurante de carnes de luxo em Atlanta, Geórgia. Estava rodeado de amigos e família a desfrutar da noite pela qual ansiava há semanas. O Chris pediu o seu favorito, um bife de bisonte cortado grosso, mal passado. O restaurante era conhecido pelas doses generosas e pela qualidade da carne. A refeição estava a correr bem, a conversa fluía, os copos tilintavam num brinde a mais um ano de vida. Depois, a meio de uma frase, o Chris parou de selar. A mão dele foi ao pescoço, o sinal universal de asfixia. Ao início, quem estava à volta pensou que ele podia estar a tossir. Segundos depois, a cara dele começou a ficar vermelha. Um amigo à mesa percebeu o que se estava a passar e perguntou: "Estás a sufocar?" O Chris não conseguia falar, ele não conseguia respirar.
Um pedaço de bife de bisonte, mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe, tinha ficado preso na traqueia, a bloquear completamente a passagem de ar. Um dos companheiros de jantar tentou imediatamente a manobra de Heimlich. A pressão abdominal não conseguiu desalojar a carne. A cara do Chris passou de vermelha a roxa à medida que a falta de oxigênio se instalava. Um funcionário do restaurante com formação em primeiros socorros tentou a seguir, também sem sucesso. Em 4 minutos sem oxigênio, as células cerebrais começam a morrer. Quando os paramédicos chegaram, 6 minutos depois dos primeiros sinais de aflição, o Chris já tinha colapsado e perdido a consciência. Usaram equipamento especializado para extrair a carne, mas a obstrução já estava lá há demasiado tempo. O Chris foi levado de urgência para o Hospital Grady Memorial, em estado crítico. As tomografias revelaram uma lesão cerebral hipóxica grave, danos causados pela falta de oxigênio. Durante 3 dias, ele permaneceu ligado ao suporte vital enquanto a família mantinha vigília. A celebração de aniversário, que deveria assinalar mais um ano de vida, acabou por marcar o seu fim. A 16 de setembro, os médicos confirmaram que Chris Russ não apresentava qualquer atividade cerebral significativa. A família tomou a dolorosa decisão de desligar o suporte vital. O que começou com uma simples dentada de comida acabou por tirar uma vida em menos de uma semana. O médico legista indicou como causa da morte complicações de asfixia devido a engasgamento com comida. Gelatina que matou. A 10 de novembro de 2018, Edward Eddie Casson, de 67 anos, foi internado no Royal Bolton Hospital, em Inglaterra. Tinha um historial clínico complexo, incluindo disfagia, dificuldade em engolir, e já tinha sofrido um AVC que comprometeu ainda mais a sua capacidade de consumir certos alimentos em segurança. As suas notas médicas especificavam claramente que necessitava de uma dieta com texturas cuidadosamente adaptadas e que a gelatina, uma sobremesa aparentemente inofensiva, representava um perigo particular para ele. 3 dias após a admissão, um assistente de saúde serviu gelatina de framboesa ao Eddie como sobremesa. A sua ficha médica, com avisos claros sobre os riscos de deglutição, tinha sido ignorada. A textura única da gelatina, suficientemente sólida para manter a forma, mas que se derrete em líquido, tornava-a especialmente perigosa para alguém com a condição do Eddie. Minutos depois de consumir a gelatina, o Eddie começou a engasgar-se. A substância gelatinosa passou pelos reflexos de proteção das vias respiratórias e entrou nos pulmões, num processo chamado aspiração. Ao contrário do engasgamento, que provoca sintomas imediatos, a aspiração pode inicialmente parecer menos grave, enquanto desencadeia um processo mortal. Na manhã seguinte, o Eddie desenvolveu febre de 38,5 graus Celsius. A sua respiração tornou-se difícil, com uma frequência respiratória elevada de 26 inspirações por minuto. As radiografias revelaram o início de uma pneumonia por aspiração, uma infecção causada quando partículas de comida introduzem bactérias nos pulmões. Apesar de ter iniciado antibióticos intravenosos, o estado do Eddie deteriorou-se rapidamente. A pneumonia por aspiração é particularmente perigosa porque o material estranho cria um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. A resposta imunitária do corpo desencadeia uma inflamação que enche os pulmões de líquido, tornando a troca de oxigênio cada vez mais difícil. Em menos de 48 horas, o Eddie precisou de oxigênio suplementar, pois os níveis de oxigênio no sangue desceram para 88%, muito abaixo do intervalo normal de 95% a 100%. No dia 15 de novembro, 5 dias depois de ter sido servido o gelado, Eddie Casson sofreu uma falência respiratória. Os seus pulmões já não conseguiam fornecer oxigênio suficiente aos órgãos. Às 15h47, foi declarado morto. Uma investigação subsequente do médico legista concluiu que a sua morte foi agravada por negligência, tendo verificado que o pessoal hospitalar não cumpriu as restrições alimentares claramente documentadas. Uma colher de gelado, destinada a proporcionar conforto, acabou por ser uma sentença de morte. O pulmão que o cogumelo devorou. A 11 de maio de 2020, numa zona rural da Coreia do Sul, um idoso anteriormente saudável recolheu cogumelos selvagens na encosta da montanha perto de sua casa. O agricultor reformado costumava apanhar legumes e fungos sazonais para complementar as suas refeições. Nessa noite, ferveu os cogumelos e comeu-os ao jantar, sem saber que tinha cometido um erro fatal na identificação. 6 horas após a refeição, surgiram os primeiros sintomas. Vômitos violentos começaram de repente, seguidos de diarreia abundante. O homem inicialmente desvalorizou, pensando tratar-se apenas de uma intoxicação alimentar que passaria. De manhã, os sintomas gastrointestinais tinham-se agravado tanto que o filho o levou ao hospital local. As análises sanguíneas iniciais mostraram enzimas hepáticas elevadas, com níveis de ALT e AST mais de 5 vezes acima do normal, indicando lesão hepática aguda. Os médicos suspeitaram de intoxicação por cogumelos e iniciaram tratamentos de suporte. O que aconteceu a seguir deixou a equipa médica perplexa. Em menos de 48 horas, o paciente desenvolveu uma tosse persistente e falta de ar crescente. Uma tomografia ao tórax revelou algo horrível. O pulmão esquerdo do homem apresentava uma consolidação extensa. Zonas onde os espaços normalmente cheios de ar estavam agora preenchidos por líquido. Ao 4º dia, o tecido pulmonar começou a necrosar, literalmente a morrer e a decompor-se dentro do corpo. A toxina estava a destruir o seu pulmão célula a célula. O paciente foi transferido para uma unidade especializada em toxicologia em Seul.
Ao sexto dia, os níveis de oxigênio tinham descido de forma tão crítica que foi necessário intubá-lo e colocá-lo em ventilação mecânica. O pulmão esquerdo continuou a deteriorar-se apesar do tratamento agressivo. A análise dos tecidos confirmou a presença de toxinas de Podostrum cornutomi, um dos cogumelos mais mortíferos da Ásia. No nono dia, os cirurgiões realizaram uma pneumonectomia de emergência, remoção completa do pulmão esquerdo, como medida desesperada para evitar a propagação da necrose. O pulmão extraído estava enegrecido, liquefeito em algumas zonas e mal se reconhecia como tecido humano. A operação foi demasiado tardia. Vários sistemas de órgãos já tinham absorvido a toxina. O pulmão restante do paciente, assim como o fígado e os rins, começaram a falhar em simultâneo. Apesar da diálise contínua e das medidas máximas de suporte de vida, morreu ao 13º dia. O cogumelo que ele confundiu com uma variedade comestível continha micotoxinas tricotacenas, compostos tão potentes que chegaram a ser investigados como armas biológicas. O encontro que se tornou fatal. A 7 de maio de 2019, Alison Pickering, de 23 anos, aceitou um primeiro encontro com um colega de turma num restaurante de marisco da moda em Boston. A finalista da Universidade de Boston estava a apenas 3 dias da graduação, ansiosa pela carreira em ciências ambientais para a qual se tinha preparado durante anos. Alison vivia com uma grave alergia ao amendoim desde criança e levava sempre 2 EpiPens na mala. Ao fazer o pedido, fez o que já tinha feito centenas de vezes antes. Informou o empregado sobre a sua alergia ao amendoim. Escolheu o mahi-mahi, um prato que já tinha comido em segurança no mesmo restaurante por 2 vezes. Sem que a Alison soubesse, o restaurante tinha atualizado recentemente o menu. O peixe agora vinha acompanhado de um molho à base de amendoim, que não estava mencionado na descrição. A meio da refeição, a Alison sentiu o primeiro sinal de alerta, uma sensação de formigueiro nos lábios. Largou imediatamente o garfo e pegou no copo de água. Em segundos, o formigueiro evoluiu para inchaço. Disse calmamente ao seu acompanhante que estava a ter uma reação alérgica e tirou uma EpiPen da mala. A Alison auto-administrou o autoinjetor de epinefrina, pressionando-o firmemente contra a parte externa da coxa, tal como tinha aprendido. O acompanhante ligou para o cepiroso. O staff do restaurante abriu caminho até à entrada. A Alison manteve-se consciente e alerta, chegando mesmo a caminhar sozinha para ir ao encontro da ambulância que chegou em poucos minutos. Esta falsa estabilidade é comum em reações alérgicas graves. A EpiPen tinha abrandado temporariamente a reação, mas o alergénio continuava a circular pelo organismo. Na ambulância, apenas 4 minutos depois de sair do restaurante, a tensão arterial da Alison caiu a pique. As vias respiratórias, já estreitadas pela inflamação, começaram a fechar-se completamente. Os paramédicos administraram imediatamente uma segunda dose de epinefrina e antihistamínicos intravenosos. Colocaram-lhe uma máscara de oxigênio no rosto, mas a saturação de oxigênio continuava a descer. Quando chegaram ao Massachusetts General Hospital, a Alison estava em choque anafilático total. O coração dela tinha abrandado por um ritmo perigoso. A equipa das urgências trabalhou freneticamente, realizando uma traqueotomia de emergência para contornar as vias respiratórias inchadas. Apesar dos esforços, o coração de Alison Pickering parou às 21h43. Após 20 minutos de tentativas de reanimação, foi declarada morta. A sua toga de finalista ficaria pendurada, por usar, o seu futuro apagado por um ingrediente escondido numa refeição de restaurante que julgava ser segura. O banquete de Bonalu sobrou. A 17 de julho de 2018, o Festival Bonalu trouxe celebrações vibrantes às ruas de Hyderabad, na Índia. O festival hindu anual homenageava a deusa Mahakali, com elaboradas oferendas de comida e rituais. Srinivas Yadav, de 46 anos, comerciante local, participou nas festividades com a família alargada, preparando pratos tradicionais como carneiro, frango e intestinos de cabra especialmente preparados. A celebração continuou até tarde pela noite dentro. Quando terminou, a comida que sobrou foi guardada. Nessa noite, a temperatura manteve-se acima dos 30 graus Celsius, perigosamente quente para conservar carne. No dia seguinte, ao almoço, Srinivas e 3 familiares aqueceram e comeram o banquete que tinha sobrado. A carne tinha sido refrigerada por pouco tempo e depois ficou à temperatura ambiente durante horas antes de ser novamente aquecida, condições perfeitas para o crescimento de bactérias. Apenas 4 horas depois, Srinivas começou a sentir cólicas abdominais intensas. A dor vinha em ondas, obrigando-o a dobrar-se. Logo a seguir, começou a vomitar violentamente, seguido de diarreia quase abundante. Os seus familiares, 2 cunhados e um sobrinho, desenvolveram sintomas semelhantes. Ao fim da tarde, os 4 homens estavam gravemente desidratados. A condição de Srinivas deteriorou-se mais rapidamente do que a dos outros. O seu vômito começou a apresentar vestígios de sangue. A pele ficou fria e úmida à medida que a pressão arterial descia. Os familiares levaram os 4 homens às pressas para o Hospital Gandhi por volta da meia-noite, com Srinivas quase inconsciente à chegada. Os exames médicos revelaram intoxicação alimentar por bacilos cereus, uma forma particularmente agressiva que produz 2 toxinas distintas. Uma delas provoca vômitos ao atacar diretamente o revestimento do estômago. A outra produz uma toxina, que permanece estável mesmo após o reaquecimento e desencadeia uma inflamação intestinal perigosa. De manhã, Srinivas já tinha perdido mais de 12% do volume de fluidos do corpo.
Os rins começaram a falhar ao tentarem processar as toxinas bacterianas. A frequência cardíaca subiu para 160 batimentos por minuto, enquanto o corpo lutava para manter a pressão arterial. Apesar da reposição agressiva de fluidos intravenosos e dos antibióticos, os órgãos continuaram a falhar um a um. Às 6h17 da manhã seguinte, menos de 18 horas após consumir a refeição, Serenil Vaziadov entrou em paragem cardíaca. As tentativas de reanimação falharam. Os outros 3 homens sobreviveram após vários dias de tratamento intensivo. As autoridades de saúde confirmaram mais tarde que o armazenamento inadequado entre o serviço e o reaquecimento permitiu que as bactérias se multiplicassem até níveis letais na comida do festival. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.